Oi, pessoal, bem-vindos ao nosso encontro de networking, que eu dei um nome novo para ele, que é Mostre o Seu Trabalho. Espero que pegue o nome, vamos ver se pega, porque eu acho que é um lugar de mostrar o seu trabalho mesmo e de conectar em cima dele. E a nossa primeira convidada é a Luciana Pavan, que é uma grande parceira minha que literalmente, não vou dizer salvou minha vida, porque ela não salvou minha vida literalmente, mas assim, a Lu desde que eu voltei a morar no Brasil e comecei a minha empresa nova, ela tem estado do meu lado, fazendo a controladoria, que é algo que eu não sabia nem o que era, eu não sabia nem que eu precisava disso, e que é o controle das entradas e saídas de pagamentos, e de uma maneira muito responsável e organizada, fazendo planilhas que eu entendo e sei mexer e sei trabalhar. E ela é uma pessoa que eu admiro bastante, porque eu digo, ela é a única pessoa que trabalha no financeiro que não trabalha para ficar milionário, para ficar milionária. Ela tem uma missão, e a missão é ajudar pessoas a terem uma relação saudável com o dinheiro, porque a nossa relação com o dinheiro é muito emocional. Eu, por exemplo, esse mês não posso nem olhar a fatura do meu cartão de crédito, não posso olhar, porque não foi saudável, porque eu montei uma casa nova que está linda. E espero que meu curso venda muito, venha. Então, eu falei, então assim, a Lu preparou uma aula especial pra gente. Ela tem muita experiência com isso, e realmente eu aprendo muito com ela. E eu espero que ela consiga passar para vocês. Tenho certeza que vai passar. Então, Lu, a sala é de vocês, ela vai ficar até umas 7h50, mais ou menos, com uns 45 minutos, para ter um tempinho de perguntas nosso também. Então, se tiverem, aproveitem esse momento, tá bom? E muito bem-vindos, pessoal. Muito bom ver todo mundo aqui. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Tem meus colegas de mentoria. Acabei de terminar a mentoria 28 aqui, da turma do Jorge. E desde 2016 eu migrei para finanças pessoais. Assim, meu background é todo em finanças de empresa. E desde 2016 eu venho movimentando minha carreira para falar de finanças pessoais, desmistificar finanças pessoais e principalmente olhar por esse lado do comportamento financeiro, né? É, então eu preparei um material aqui para gente para nos lembrar da aula do Jorge, assim. Então eu vou falar um pouquinho e depois adivinhem, a gente tem dois exercícios práticos, igual a gente fazia com o Jorge. E, bom, eu vou compartilhar aqui a tela. Vamos ver se vai dar tudo certo. Vocês estão conseguindo ver? Beleza? Sim, sim, perfeito, Lu. Boa. Então tá bom. Bom, então, né, eu estava contando um pouquinho sobre mim. Eu sou a Lu. Eu comecei, então, essa migração abrindo um canal no YouTube em 2016, que se chama 90 Segundos de Finanças. Esse QR Code já vai te levar para lá. Se você quiser se cadastrar aí, fica à vontade. Era uma época que nem existia Reels, nada disso. Eu estava falando em 90 segundos no YouTube mesmo. E aí que eu percebi que eu estava falando muito mais de comportamento financeiro do que finanças em si. Então, fui estudar psicologia econômica, economia comportamental, e para mim é isso, assim, eu acho que esse é o ângulo que a gente tem que olhar dinheiro, sabe? Tirar essa mochila de emoções que a gente coloca nesse tema e, de fato, entender o que que é um comportamento financeiro saudável e tudo mais. Enfim, o que a gente vai falar aqui hoje, né? E a primeira coisa que todo economista comportamental adora é o contexto. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho do contexto que a gente está inserido, né? Quando eu falo que eu trabalho com finanças Kátia, pessoais, as pessoas já vai, Kátia, falam, cadê tu? as pessoas falam Vai, Kátia. assim: ah, você trabalha com investimento, né? E na verdade, assim, finanças pessoais é muito mais que isso. Então, eu queria começar com Oi? vocês falando qual que é o mundo aí de finanças pessoais, didaticamente dividido em 6 pilares. O primeiro é de gestão financeira, ou seja, é aquele nosso dia a dia mesmo, quanto que entra, quanto que sai, qual que é a diferença, né? Entrou
100, saiu 50, sobrou 50. Essa diferença é a sua capacidade de poupança. Ou seja, é o quanto sobra por mês, o quanto que você tem capacidade de investir, de guardar para realizar um projeto mais adiante, de investir na sua empresa, de investir nos seus sonhos, de comprar um bem, pode ser móvel, pode ser imóvel, né? Então, aí, dependendo do que você faz com o seu dinheiro, você tem uma gestão de ativos. Ou seja, é um investimento? Que tipo de investimento? É um carro? É um apartamento, uma casa, enfim, um barco, o que quer que seja. Dependendo do ativo que você incide alguns riscos. Então, se você tem um tipo de investimento, você tem um risco. Se você tem um carro, você tem um risco. Se você tem uma casa, você tem um risco. Então, assim, faz parte de finanças pessoais também gestionar, administrar esses riscos. Com seguros, né, que é um produto financeiro para isso, assim como outras coisas. Você tem investimentos que você pode investir em um outro produto para contrabalançar aí, para balancear, equilibrar esses riscos e assim por diante. A gente não pode esquecer dos impostos, né? Então, dependendo do tipo de receita que você ganha, dos imóveis que você tem. Então, tudo isso vai incidir o imposto dependendo da sua situação, né? A gente também não pode esquecer do futuro, do nosso eu futuro, então, planejamento para aposentadoria está dentro de finanças pessoais. E, por fim, para quem tem herdeiros, enfim, pensar em toda essa sucessão desses ativos, desse patrimônio que você constituiu. Então, finanças pessoais é tudo isso, beleza? Mas é um assunto bem complicado. Olha como é que a gente está no Brasil, né? Pensando numa linha reta, de um lado a gente tem os endividados, que hoje são mais de 70 milhões de brasileiros que estão inadimplentes, ou seja, não é questão só de ter uma dívida, porque às vezes você compra um apartamento financiado, você tem uma dívida, mas está pagando, tá tudo bem, de repente você pegou um juros bom, então uma dívida boa, tá tudo certo. Mas quase 73 milhões de brasileiros têm dívidas e estão há mais de 3 meses sem conseguir pagar a parcela dessas dívidas, né? E o mais triste dessa história é que quando eles são perguntados, e aí, né? Você tem perspectiva de pagar a dívida? As pessoas normalmente falam que não tem. Estão esperando aqueles programas de incentivo, de limpar nome, essa coisa toda. Essas pessoas que não estão inadimplentes, elas estão mais ou menos com uma dívida de uns 4 mil, 5 mil reais, né? Você vê assim que não é tão absurdo, né? De repente, uma boa organização, claro, não podemos generalizar, mas uma boa organização aí consegue ir tirando um pouco as pessoas. A gente não está falando de 50 mil, 100 mil, né? Em média, essas pessoas têm 5 mil reais de dívidas. Olhando o outro lado aqui da linha, né? A gente falou dos endividados e como estão os brasileiros que não estão endividados. Tem um relatório da Ambima muito legal, chamado Raio-X do Investidor, e ela fala que é o seguinte: 37% dos brasileiros declaram ter algum investimento. Isso é um número baixo, mas enfim, já é alguma coisa. Só que olha só, dos 37, um quarto ainda investe em caderneta de poupança, que no longo prazo acaba fazendo você perder dinheiro, né? Porque ela paga menos, o rendimento dela é menor que a inflação, então deixar dinheiro na caderneta de poupança por muito tempo não é um bom negócio. Então, vocês podem ver que pensando dos dois lados de finanças, né, tanto em quem está endividado como quem conseguiu guardar dinheiro, os dois lados estão precisando de educação financeira, né? E olhar o dinheiro de uma forma diferente, tomar atitudes diferentes do que estão fazendo atualmente. Por isso, o nosso papo de hoje, eu quero falar como o nosso cérebro funciona, assim, uma breve introdução, que é um assunto muito complexo, rendeu o prêmio Nobel e tudo mais.
falar os 3 comportamentos financeiros mais saudáveis aí, que na minha experiência, eu acho que é o que consegue fazer a gente entrar na linha. E aí a gente vai ter 2 exercícios aqui para lembrar da aula do nosso querido Jorge aqui. A gente vai analisar a sua relação com o dinheiro e depois testar a sua saúde financeira. Beleza? Então, como é que o nosso cérebro funciona, né? Quem já ouviu ou já pensou coisas do tipo assim, ah, eu nunca tenho dinheiro, tenho medo de perder tudo, o dinheiro voa, o dinheiro é sujo, ah, eu não sei, isso é difícil para mim, não é para mim. Deixei de falar com metade da família por causa do dinheiro, né, por causa de herança. E um que pega Eu gosto bastante. daquela assim, que é bem fácil, vai fácil, sabe assim, você já ouviu? Sim. E esse dinheiro não é coisa de mulher. Poxa, isso aí é principalmente aí o pessoal da minha geração aí, 40 a mais, eu tenho recebido várias clientes aí nessa linha, assim, falando, ah, mas eu fui criada numa casa que mulher não mexia com dinheiro e tudo mais. Então, assim, isso realmente é uma coisa que a gente carrega, né, até hoje. E assim, vocês estão percebendo aqui que nada disso é técnico, né? Ninguém está discutindo rentabilidade, imposto, tipo de investimento. O que a gente mais escuta são frases, né? São pensamentos muito emocionais, né? De como a gente, de fato, não é o que a economia tradicional pensava. O que que a economia tradicional pensava? Que o homem era, tomava toda e qualquer decisão para maximizar lucro, para minimizar prejuízo, né? Então, assim, nossa, eu vou comprar essa blusa porque é a melhor qualidade, o melhor custo-benefício, ela tem uma durabilidade maior. Nada disso, né? A gente sabe que não é assim. Então, não é de hoje que não é assim. E esse senhorzinho muito simpático, Daniel Kahneman, começou a estudar isso, né? A gente não é tão racional quanto os modelos econômicos previam. Então, ele começou lá na década de 70, junto com um colega chamado Amos Tversky, a estudar a irracionalidade humana. E eles entenderam que o nosso cérebro tem 2 formas de pensar. Inclusive, isso virou um livro que chama Rápido e Devagar, 2 formas de pensar. E toda essa teoria, o Amos Tversky faleceu no meio do caminho, mas o Daniel Kahneman continuou. 2002 ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Imagina, uma pessoa da área de psicologia ganhando um prêmio Nobel de Economia. E ele teve no Brasil, inclusive, eu tirei uma fotinho com ele, assim, bem tiete. Mas, enfim, o fato é, ele faleceu ano passado, mas ele deixou, assim, um legado maravilhoso de estudos. Tem um segundo livro dele também que chama Noise, que é muito, muito interessante, assim, dos ruídos das nossas decisões e tudo mais. Mas, enfim, focando aqui no rápido e devagar, o que que ele entendeu? Que a gente tem 2 formas, de pensar, e aqui não tem nada a ver com o lado direito ou esquerdo do cérebro, tá? Aqui é só para a questão didática mesmo. O que ele chamou de rápido, ele chamou de sistema 1, que é aquele intuitivo, inconsciente, difícil de controlar o impulso, as atividades rápidas. Então, assim, quando eu te perguntar, quanto é 2 mais 2, você já falar 4. Quando você dirige para algum lugar que você está tão acostumado aí que você de repente chega lá e fala, nossa, como é que eu vim aqui hoje, né? Vim tão no automático. Então, assim, várias atividades que a gente faz, tem horas que a gente até percebe que está no automático, né? E o sistema 2 já é o oposto, ele é mais lento, é mais racional, mais consciente. A gente ativa o sistema 2 para fazer atividades mais complexas. Então, por exemplo, você está viajando para um país que você nunca foi.
você já fica mais esperta, você já fica mais alerta, você já fica mais focado. No dia a dia, eu mexo muito com planilha, com número. Quando eu recebo um contrato, nossa, eu tenho que parar tudo para ler aquele contrato, para entender e tudo mais. Então, a gente vai ativando o nosso sistema 2, assim, óbvio que tudo muito automático e muito inconsciente, mas é assim que eles perceberam que o nosso cérebro funciona. E aí que vem o negócio. 95% do tempo, em média, né? A gente está no sistema um e 5% no sistema 2. Agora, pensa isso em finanças. Vem um pop-up assim, quer parcelar a fatura do cartão? Você diz sim. Quer comprar não sei o quê? Você diz sim. O marketing já estuda isso há muito tempo. A gente tem faculdades em São Paulo que tem MBA em economia comportamental usado, voltado para marketing. Então, o meu trabalho é exatamente fazer esse contraponto, ou seja, o mercado está usando, está estudando o nosso cérebro para fazer a gente consumir. Tá tudo bem, é o negócio deles. Mas a gente não pode ficar aqui completamente na ignorância sem saber que existem essas ferramentas fazendo a gente consumir, né? Gastando o nosso dinheiro. E aí, consumir, entenda-se tudo, né? Bens de consumo, serviços, serviços financeiros, enfim, absolutamente tudo. É, Quando a gente dá um clique e o negócio chega em horas na nossa porta, poxa, isso é economia comportamental na Tô. veia. Pá. Aí, muito bem. Então, né, já que a gente trabalha, que o nosso cérebro trabalha dessa forma, o mercado já está sabendo, o que eu, né, queria trazer para vocês aqui, que é um negócio muito importante. Não é porque hoje é no sistema 2 ou você tem que chamar o seu sistema 2, né, se focar e tal, que não pode virar uma atividade mais automática, uma atividade já que você não tenha que parar tanto, que seja tão lenta. As coisas podem migrar para o seu sistema um, né? E aí muitos de vocês vão lembrar daqueles livros de formação de hábito e tal. É um outro ângulo, né? Um outro olhar para isso, mas no fundo é mais ou menos isso, ou seja, você numa situação, de repente hoje, é muito difícil você fazer um controle financeiro. Com o tempo, ele vai ficando mais fácil, né? Você vai entendendo mais, vai se entendendo, vai entendendo seus números, vai perdendo seu medo. Então, assim, o que eu quero trazer hoje é quais são os três comportamentos financeiros, né, que, na minha opinião, na minha experiência, são os mais saudáveis. E aí cada um vai entender, poxa, isso eu já faço, isso eu não faço. De repente não faz nenhum, tá tudo bem também. Os três comportamentos financeiros são controle, disciplina e planejamento. O controle é de fato você controlar tudo que você ganha, tudo que você gasta. Se você tem dívida, saber o tamanho da sua dívida. E se você tem patrimônio, né? Seja investimentos, bens, enfim, o que quer que seja, saber o tamanho do seu patrimônio também. Ai, Lu, você quer que eu controle o cafezinho? Não é questão do cafezinho ou de uma despesa enorme. É questão da consciência para onde está indo o seu dinheiro. Porque no final das contas, tanto um cafezinho e o almoço caro, eles fazem parte de alimentação. Então, assim, quanto que você gasta com alimentação no geral? Quanto que você gasta com despesas pessoais no geral, né? Então, não é uma questão de controlar ou não o cafezinho, e sim ter a consciência, né, para onde está indo o seu dinheiro. Para quem já está pensando aí, eu já faço um controle e tal. Aí eu coloquei aqui um checklistzinho, que é outra coisa que a economia comportamental adora, fazer checklist para tudo.
porque assim é muito mais fácil de você conseguir realizar o que você quer quando você tem um checklist. Então, minhas perguntas para você é o seguinte: para quem já faz um controle, o seu controle explica para onde vai o seu dinheiro? Ele te diz se você ganha mais do que você gasta, né? Que é a máxima de finanças pessoais. Ele te fala qual o tamanho da sua dívida hoje? Porque quando a gente está no sistema um e fala aceito parcelar a fatura do cartão, normalmente a gente está tomando decisão pelo valor da parcela. Não está olhando os juros, não está olhando o montante que você vai ter pago ao longo do tempo, né? Então, quando eu pego isso consultoria, a primeira conta que eu faço é, bom, e quanto você vai ter pago aqui depois de 48 meses, depois de 30 meses, né? E a pessoa leva um susto, porque normalmente duplicou, triplicou o valor, né? Então, assim, entender, principalmente um ponto que eu sempre falo, se eu te der 10 mil reais, você é capaz de pagar a sua dívida? E muita gente não sabe. E quanto eu tenho guardado no total, né? Essa parte tanto de patrimônio quanto de investimento, para quem tem um vínculo CLT, considerar o FGTS, né? Ou quem já teve um vínculo CLT, se já está em situação de sacar ou não. Porque no fundo o FGTS é um dinheiro seu, ele só não tem liquidez, né? Você não pode usar a hora que você quiser para o que você quiser. Mas ele é um dinheiro seu também e faz parte do seu patrimônio. Quando eu falo sobre isso, tem muita gente que me pergunta assim: ai, Lu, não gosto de planilha, tal. Pode ser outra coisa? Pode ser o que funcionar para você. Pode ser planilha, pode ser aplicativos, pode ser o caderninho, pode ser um aplicativo do banco, né? Porque, inclusive, eu mesma já trabalhei numa empresa que estava tentando fazer isso, assim, que o aplicativo do banco mostrasse a vida financeira da pessoa, desse ali esses resumos, né, de quanto estava gastando, de quanto estava recebendo e tudo mais. E aí o aplicativo, então a pergunta, né, se eu posso usar o aplicativo do banco? Sim. Primeiro, se você tiver bastante familiaridade, e segundo, se toda a sua vida tiver transitando naquele banco, né? Porque assim, eu pago tudo menos o que eu recebo em dinheiro do fulaninho. Eu pago tudo menos o que sai pelo cartão de não sei quem. Então aí já furou, né? Porque é tudo menos alguma coisa, então não é tudo, né? Muito bem. Eu ajudo um parente, preciso incluir na planilha? Sim. Isso aqui também é outro ponto que foi chave aí num cliente meu e eu trago sempre como exemplo porque a pessoa não entendia por que que não sobrava, não sobrava, não sobrava, porque assim, ela primeiro ajudava a família e depois tratava das finanças, né? Como se ajudar a família não fizesse parte das finanças dela, né? Não era o dinheiro dela, assim. Então é um negócio muito interessante, assim, como é que o nosso pensamento vai, essas emoções, esse lance com família, assim, é uma aula à parte, aí tem todo um ramo da psicologia que chama Psicologia do Dinheiro, que trata muito disso, dessas relações familiares e tal. Então, assim, de verdade, o seu controle, seja ele onde for, precisa conter absolutamente tudo: cachorro, papagaio, periquito, família, filho, enteado, enfim, tudo. Beleza? Segundo, comportamento saudável, disciplina. Bom, para quem faz exercício, para quem tem uma dieta aí mais assim diferente, sabe o quanto precisa de disciplina, né? Então, com finanças não é diferente. Disciplina para manter seus documentos organizados, né? Aquela história, não sei se eu paguei o boleto, vai lá pagar de novo. Estava no débito automático, eu não vi, foi lá, pagou de novo. Não prestou atenção e era um boleto falso, né? Dos golpes e tudo mais. Então, assim, se organiza, escreve que está pago, né? Usa um único e-mail para receber as coisas do banco. Tudo isso faz parte de um comportamento financeiro saudável.
Manter os seus controles em dia. Então, Lu, quero começar no caderninho. Então, beleza, anota tudo no caderninho, mantenha isso em dia. Ficar dentro do seu orçamento. Então, assim, quando você começa a controlar, você entende o quanto você pode gastar. Então, assim, não se foque tanto na palavra orçamento, que às vezes ela assusta, mas no fundo, orçamento é o limite máximo que você pode gastar e que é saudável para você. Vai ter coisas, vai ter meses, pô, Lu, é férias. Eu mesma, acabei de me mudar, né? Então, assim, eu tô no mês de muito gasto. O Jorge também estava comentando a mesma coisa. Ah, imobiliei meu apartamento. É um mês de muito gasto. Mas o que está acontecendo comigo? Todo mundo que está me convidando para fazer coisas do carnaval, tô negando, tô agradecendo. Ai, é o show, é o camarote, é não sei o quê, é o bloquinho. Não, obrigada. Preciso me segurar aqui. Por quê? Porque janeiro realmente está um mês muito louco, mas eu vou compensar em fevereiro e março de tal forma que eu volte a ficar dentro do meu orçamento e executar conforme planejado. Ou seja, quando você tem consciência financeira, sabe o que você pode, quanto você pode gastar, que é o orçamento, você pode colocar ele no tempo, né? E a gente vai falar aqui exatamente sobre isso, que o terceiro planejamento, o terceiro comportamento saudável é o planejamento. Então, assim, primeira controle, segunda disciplina, terceira planejamento. E o que é o planejamento? É um processo de refletir sobre um período futuro. Ai, Lu, isso já me dá gatilho, minha vida tá muito louca, eu tô me separando, eu tô mudando, tô casando, eu tô tendo filho, não consigo planejar. Bom, tudo bem. Então, assim, o planejamento ele vai ser do período que você pode imaginar agora, que você pode refletir agora. Se o seu horizonte é de um mês, a gente vai tratar daqui até final de fevereiro. Tá ótimo. Já é um ótimo exercício. O que que normalmente a gente faz? Um ano. Então, assim, na internet aparece curto, médio, longo prazo, não sei o que, já tá, gente, é muito difícil. A gente mal consegue fazer um mês, quem dirá um ano, 5 anos, 30 anos, não sei o que, já acho, né, uma sobrecarga cognitiva para o nosso cérebro. Então, vamos começar pequeno, vamos começar aos poucos. Para quê? Para a gente ter uma visão holística das nossas finanças. Assim, ainda a semana passada atendi uma moça cheia de ideias, cheia de vontade, e o que que eu percebi? Que ela era autônoma e não tinha uma reserva de emergência. Então, eu falei para ela assim: olha, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma reserva de emergência. Mantendo o padrão de vida dela, ela demoraria 2 anos para conseguir fazer a reserva de emergência. E o que que é a reserva de emergência? É você ter um saldo guardado, um valor guardado que cubra pelo menos 6 meses das suas despesas. Então, se você gasta 10 mil por mês, a sua reserva de emergência mínima seria ter 60 mil, né? Então, no caso dela, para ela alcançar o valor mínimo, ela demoraria 2 anos, porque ela está vivendo num certo padrão de vida. A menina ficou desolada, óbvio, né? Porque ela estava cheia de energia, com um monte de plano, tal, não sei o quê. E de repente eu falei, ó, esses planos é só depois da sua reserva de emergência, né? Lógico, boas práticas e tudo mais, e a gente tenta acomodar. Mas eu sei que com certeza eu plantei uma sementinha aqui dela ir refletir sobre o padrão de vida dela, né? Então, ela conseguiu ter uma visão do todo das finanças para começar a refletir, se questionar e começar a dar direcionamento nas decisões dela. Poxa, não, peraí, se de repente eu mudar de apartamento, se eu for para o menor, se eu dividir com uma amiga, né? Você começa a pensar em outras opções e dar um direcionamento. E com isso, você vai ter a consciência de quanto cada decisão afeta. Então, eu continuar morando sozinha me afeta tanto.
Se eu for morar com uma amiga, me afeta tanto. Se eu vender meu carro, me afeta tanto. E assim vai, né? Então, assim, o planejamento serve principalmente para isso, para te dar a visão holística, para te dar um direcionamento e para você ter consciência de como essas decisões hoje afetam o seu futuro. Normalmente, né, quando eu falo sobre isso, as pessoas perguntam: ah, deve ser de quantos meses? Bom, então é aquilo que eu estava falando. Esquece YouTube, curto, médio, longo prazo, sei o quê, financeiro, aquela coisa toda. Vamos fazer o que for possível para você fazer. Se você está num momento mais estável, tá ok aí na sua vida, eu sugeriria começar com 12 meses. E se não sair como planejado? Bom, aí é a vida como ela é, né? É bem difícil sair como planejado, aparece tudo. Mas esse é o ponto importante, não está escrito em pedra nunca, né? Recentemente também atendi uma outra pessoa que fala assim: Lu, a gente planejou tudo, agora ganhei uma herança. Preciso falar com você, né? E é isso, não pode não sair como planejado para o bem também, né? Então é muito isso. A gente volta, replaneja, senta, pensa tudo de novo, calcula tudo de novo e redireciona aí a rota, o caminho, tudo o que precisar. Beleza? Vamos começar então com a nossa parte prática, que está no horário que eu imaginei aqui, estou feliz. Vamos lá, vamos lá. Tava muito bom. Me segurei aqui para não ficar comentando toda a minha sofrência com esse assunto. Ah, então tá bom. Eu não estou vendo o chat também, tá? Então depois a gente vê. Ah, o Então, ó, chat. ah, a primeira exercício prático que eu quero trazer para vocês é de um de uns autores que chamam Soares e Costa. Eles inventaram essa técnica chamada gastograna, que é para você entender como é que está a sua relação com o dinheiro. Então, aí, quem está ainda com o caderno do que a gente usava lá na mentoria do Jorge, aquele caderno grande lá em branco, pega ele aí, por favor, ou pega uma folhinha qualquer, mas assim, vamos dividir em quatro partes. A primeira, então, né, em quatro quadrantes, assim. A primeira você vai escrever gosto e gasto. A segundo quadrante, não gosto e gasto. O terceiro, gosto e não gasto. E por último, não gosto e não gasto. Então, eu queria dar aqui uns minutinhos, ó, são 7h40, bem estilo nossas mentorias. 7h45, Ô, Lu, 7h44, deixa eu vai, te dar quatro primeiro minutos. posso fazer uma pergunta? Pode, pode. Eu queria que você desse um exemplo do não gosto e gasto, que esse me pegou. Um exemplo, assim, aleatório. Bom, eu não sei quem gosta de gastar com imposto. Ah, tá. Com Tipo, uma coisa assim. IOF da compra internacional, quando você fala, ah, meu Deus, custou tanto. Quando você vê que custou tanto mais o IOF, a gente quer morrer, né? Então, assim, eu não gosto de IOF, eu não gosto de imposto, mas é óbvio, a gente Não, tem é que que isso é gastar. obrigatório. Eu queria saber de coisas não É, obrigatórias. de Esse não é que tá. obrigatórias. Não é, é que eu Caixinha achei. de Natal. Eu vou pensar também. É que para mim esse foi o bloco dos pecados já, entendeu? Na minha Ah, cabeça. ah. Mas tudo bem. Ó, Mas vamos fazer o assim, seguinte. Deixa eu isso, só quatro uma sugestão que eu vou minutinhos. dar. Dá o tempo para as pessoas. E eu acho legal três pessoas compartilhar. Quando é um grupo grande, eu peço para três Tá, pessoas compartilharem. Tipo, normalmente quem levanta a mão primeiro. Sim, tá bom. porque senão a gente vai ficar muito tarde. Você que manda na Você me aula, mas só uma ajuda? sugestão. Não, mas você me ajuda, Jorge, que eu Ajudo. não tô vendo, que eu só tô com a tela aqui. Ah, Perfeito, ajudo. Tá bom, três que perfeito, escrevem então. aqui. Eu posso começar, e aí depois, se alguém quiser Tá. compartilhar, coloca. sete Bom e quarenta exercício, e cinco, pessoal. então, a gente volta. Tá bom.
Lu, posso fazer uma pergunta? Pode. Assim, é aquilo que a gente, por exemplo, que a gente gosta, um exemplo, gosto e não gasto sempre ou só agora, pontualmente nesse momento? O que foi mais fácil para você? Assim, que te veio primeiro? Assim, veio o que por último desses últimos tempos ou da vida? Assim, Tá, é muito mais para a gente analisar a sua relação com o dinheiro. Assim, de repente, desse momento pontual, talvez te ajude mais, né, do que uma coisa histórica. uhum, Mas o que foi mais fácil para você? tá bom, amor, obrigada. Nada. A gente tem que contabilizar coisas tipo de sobrevivência, aluguel, condomínio, Pode gasolina. ser, por que não? Por que Ah, tipo, não? Se eu não gosto trouxe. de gastar com aluguel, mas eu preciso gastar com aluguel, né? Não. Será? Será que tem outras alternativas? Morar na Será praia. que pode ter outras alternativas no futuro, diferentes? Isso que você está falando é uma das coisas que eu falei ali no começo, que era uma breve introdução ali no, do nosso, como o nosso cérebro funciona, né? E pelo fato dele funcionar daquela forma que eles estudaram, a gente tem consequências no nosso dia a dia, né? E uma delas são os vieses. E o que você está dizendo é um ótimo exemplo de viés do status quo. Ou seja, a gente sempre tende a ficar do jeito que está, né? E acho que esse exercício ele vem para trazer também um pouquinho dessa reflexão, assim, né? Que outras alternativas eu teria, né? De repente, para não gastar tanto, ai, Lu, eu tenho que morar de aluguel, não tem jeito, tal, beleza. Mas e aí, é dividindo um apartamento, né? Enfim, pode não ser o seu momento agora, mas eu acho que aqui é bem esse momento da gente refletir mesmo, né? Essa é a sementinha aí que eu quero plantar, que vocês se desafiem o viés do status quo aí. Beleza? Vamos voltar? Quem pode É mais compartilhar? difícil. É difícil. Quem que quer compartilhar? Bom, um assunto também, Jorge, é meio assim, tabu, a gente Não, sabe mas eu disso. vou, Então, eu vou começar e alguém compartilha mais uma pessoa que tem outro exercício. tá, Eu não tenho segredo com essa turma aqui. vamos lá. Vê Não se- go- precisa dizer todos, né? Mas Não, vou falar, assim, por exemplo, dois ou três de cada quadrante. gosto e gasto. Uma das coisas que eu descobri recentemente é que tudo que custa até 150, R$ 200, se eu gosto, eu compro. E eu não ligo. Eu percebi que, tipo, eu gastei mais do que eu ganhei em alguns meses por conta de bobagens, assim. Tipo, eram compras, assim, sabe? Tipo, que eu não achava que não tinha importância aquele valor. E eu percebi que, assim, multiplicando tem. Então, assim, gostei, comprei. Ah, 150, gostei, comprei. Eu percebi que é um número até 200. Aí eu posso estar falando, assim, de uma cueca que eu gostei, ou de uma camiseta, ou de um jantar do Rappi, ou de alguma coisa, assim, sabe? Por exemplo, eu percebi que eu ia na academia e na academia tem. Todo dia eu ia tomar café da manhã na academia e whey protein. Gente, é ridículo. Além do personal, eu aumentava em R$ 100, com R$ 70. Sabe assim, o dia que eu vou na academia. Tipo, eu adorava ficar sentado lá naquele cafezinho, sabe? Gosto e gasto. Parei, tá? Gosto e não gasto. Aí vem coisas que eu
entrou aqui na maioria das coisas que eu não teria dinheiro hoje para pagar, provavelmente, ou que se eu pagasse, não ia economizar nada. Por exemplo, eu botei minha casa, ela não tem peças de design. Ela foi montada principalmente com coisas que eu já tinha, Zara Home, Tok, sabe? Não tem, assim, eu não gastei. Por mim, eu comprava minha casa inteira na Vents, na Mi Casa, eu queria um sofá da Mi Casa, eu não gasto. Acho que mesmo se eu tivesse, talvez eu não gastaria, sabe? Não sei se eu acho que precisa. Tem os tapeceiro ótimo, quem quiser que faz o sofá que você quiser. Aí, classe executiva. E eu acho que daqui a pouco não dá mais. Acho que passando dos 50, não dá mais para de classe Ótimo. econômica. Meu melhor amigo trabalha em companhia aérea, ele consegue vários upgrades para mim. Quando eu trabalhava em empresa americana, eu já tive esses benefícios, mas assim, gosto muito. Nossa do céu, como eu gosto. Não gasto. Sim, qualquer coisa melhor que 12 horas na classe executiva, sem internet ainda. Gente, pelo amor de Deus. Viagens de fim de semana. Gosto e não gasto, não me planejo, coisa que eu poderia fazer, sabe? Assim. Aí eu não gosto e gasto, acho que eu vou ter que dormir com essa. Porque eu acho que se eu não gosto, eu sou muito assim direto, né? Eu não compro, não quero nem saber, assim. E as outras coisas, a luva, eu gasto, eu sou bom de ganhar dinheiro, mas eu sou excelente de gastar. Assim, é impressionante, é um lado meu que vocês não conhecem, né? E a Luciana me apavora quando eu vejo minhas planilhas, eu paro, falo, não, chega. Então, o que eu não gosto, eu realmente não compro. E quando eu pago o imposto da coisa, ou eu pago o IOF, eu sei que aquilo faz parte da equação, assim, então eu não conto como uma coisa negativa, sabe? Por exemplo, Perfeito. para compras internacionais, eu uso o Wise, que o IOF é um pouco mais baixo, por exemplo, sabe? Mas eu não vejo como uma coisa que eu não gosto e gasto. A não ser coisas, alguém Ótimo. escreveu remédio, assim, sabe? Coisas assim coisas que dão arrependimento depois, assim, sabe? Uma coisa, mas que na hora foi prazeroso e que depois foi custoso. Por isso que eu falei que parecia a casa dos pecados, assim, sabe? Que cada um tem o seu, né? Um gosta de comer demais, outro gosta de beber demais, outro gosta da sua droguinha, do seu remédio, do seu não sei o quê. Essa, para mim, custa caro, entendeu? Que eu não gosto no dia seguinte, talvez. Mas eu não sei elaborar tão bem. Boa. Agora, não gosto e não gasto, para mim foi muito claro. Programa de tempo e dinheiro com gente que eu não estou afim de andar. Não, porque assim, uma festa de aniversário, você tem que pagar no mínimo lá seu Uber, dar um presente, levar uma flor. Não vou. Jantar com amigos de faculdade, não vou. Não gasto, não vou, não quero ir, não tomo cafezinho. Ótimo. Sabe assim, eu não me obrigo a gastar dinheiro com gente que eu não estou afim de passar tempo com elas, entendeu? Nenhum real. Perfeito. Perfeito. E Ai, é ai. isso. Mais alguém gostaria de compartilhar? Depois dessa, né? Por favor, velho, quem vai me ajudar? Se eu falar uma Caso, coisa, não deixa eu pagar o mic sozinho, não, Silvia. posso falar? Eu já, Claro, pode. do não gosto e gasto, e que rola super na minha desorganização financeira, é pagar juros de Ah, isso, boleto. isso é um horror. Isso eu não pago, Cara, não. que raiva, entendeu? Daí passa o mês e de novo, entendeu? É desorganização total, então isso me dá um tanto de raiva, né? E não gostar e gasto. Coloquei o remédio, imposto, óbvio, mas é isso, estamos nesse país. E quando eu gasto iFood sozinha, porque é puramente uma comidinha emocional, sabe? Sabe, ainda gastei caloria, não sei o quê, é tudo junto, assim, ó. Então, isso. Perfeito. Perfeito. E tem alguma coisa que você gosta e não gasta e que de repente, se você migrasse desse quadrante do iFood, você conseguiria? Acho que não migrando tanto. Pra mim, o gosto e não gasto me pegou num lugar, Lu, que assim, meu Deus, você é desorganizado e não tá rolando realizar seus sonhos, suas vontades de consumo por conta disso. Entendeu? É. Então, É assim, isso. É coloquei isso. desde patrimônio, que eu ainda não tenho, assim, investido, investimentos todos, né? Daí eu Sim. coloquei até os luxos maiores, porque eu gosto e gasto com viagem, com roupa, com lazer e tá. Mas eu colocaria um upgrade de roupas com maior qualidade e luxo, não sei o que lá, desse outro lado, entendeu? Então me veio para esse sentido. É isso que Eu a gente não se liga da compra do Rappi, né? Não é que é ruim, você se deu aquele confortinho no momento, mas talvez se o resto fosse organizado, você ia poder comprar aquela blusa melhor que vai durar 20 anos, que você sempre sonhou e nunca comprou, sabe? Assim. Total, eu Exato. acho que é bem essa visão, né? Quando você coloca suas finanças É é, isso.
na sua frente, acho que daí você começa a ver na balança, assim, né? É. Exatamente, isso aí. Nossa, estou bem feliz com essas reflexões aí que vocês estão fazendo, porque é exatamente isso, assim, principalmente do não gosto e gasto por gosto e não gasto, né? Se existe alguma possibilidade de movimentar ou não, porque aqui de novo, a gente não está falando de valores, de volume, né? Se vocês estão gastando uma quantia saudável ou não, a gente só está tratando mesmo do conceito, né? E como mesmo assim já deu para ter essas reflexões, muito legal. Mais alguém? Estamos na reta final aqui. Não, tem mais um exercício? Não. Tem mais um exercício, Vamos, que é o vamos seguinte. então. Vamos para ele então, ó. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou passar esse link para vocês. Enquanto isso, eu vou explicando, vocês vão abrindo. Por onde eu vou passar isso aqui? Por aqui. Zoom. Peraí. Ué, aqui, desculpa, no chat. Ó, veja se todo mundo recebeu. Índice Febraban. O que que acontece? Esse índice da Febraban é um índice que foi calculado pelo, né, que foi, na verdade, proposto pelo pessoal da Febraban, junto com o Banco Central, um negócio bem bacana, muito bem feito. Levaram é, é, essa parte comportamental em consideração, emocional e tudo mais. E desde 2020, eles andam fazendo pesquisas com 4, 5 mil brasileiros por ano para calcular esse índice de saúde financeira do brasileiro. Então, eu queria propor aqui como segundo exercício para a gente começar a ter um pouquinho da nossa consciência financeira aí de novo, sem falar de números, né? Sem olhar os seus números, só nessa parte de mais reflexão mesmo, que vocês respondessem esse questionário. Ele é bem rapidinho, tá? Acho que em 2, 3 minutos, e ele já vai te dar no final dele. Todo mundo conseguiu entrar e ver o link? Tá, beleza. E aí vocês vão ver. Responda rapidinho, 2 minutinhos vocês respondem. Não precisa compartilhar aí o número que deu, mas é um termômetro, né? E aí eu tenho o resultado histórico aqui do que aconteceu com os brasileiros entrevistados no geral. E aí você pode ter um termo de comparação aí, se vocês estão melhores que a média ou não e tudo mais. E no final eu tenho um convite para vocês, que é o curso que eu estou lançando aí, começa dia 11 de fevereiro. Beleza? Então é isso, mais 2 minutinhos aí. Beleza? Deu certo? Tá saindo o resultado aí para vocês? Terminando ainda. Beleza.
Eu terminei. Tem Boa. resultado agora, é isso? Isso, lá no final da página ele já te dá a sua pontuação. Tá. Só A rolar mais para Naya falou que o baixo. link não abre fora do Brasil. É bem capaz, Naya, que não abre. Ah, Naya, desculpa. Não, mas às vezes não abre mesmo, não sei como explicar. Eu vou ler É aqui. alguma coisa da Febraban. Depois eu mando até o relatório para você dar uma olhadinha, Naya. Então, o que está acontecendo aqui? Só para a gente não passar muito, né? Do tempo. Historicamente, eles têm feito, então, isso, né, com 5 mil brasileiros, né, anualmente, desde 2020. E lógico, né, teve pandemia e tudo mais, então realmente a saúde financeira do brasileiro diminuiu de 2020 para 2022, vem aumentando bem devagarzinho, não estamos ainda no patamar de 2020, mas assim, você vê que beira o baixa saúde financeira para uma saúde ok, né? E óbvio, tem tudo a ver com aquele meu primeiro slide lá do contexto dos brasileiros. Se a gente tem 70 milhões de endividados inadimplentes, não poderia ter uma saúde financeira ótima, né? Então, acho que assim, aqui é muito para vocês entenderem um pouquinho aí, ajudar a ter um parâmetro, né? Porque às vezes é isso, é um assunto tão tabu que a gente não conversa com ninguém e tudo mais, então tem ferramentas aí para a gente tomar se colocar aí no espaço e entender aí quais são os próximos passos. Eu estou à disposição de vocês. E, Jorge, não sei, deu 8 horas, não sei nem se vai ter Conta, um conta, conta tempinho. do seu, conta do seu curso, porque talvez tenha gente que tenha que ir. E eu acho O bacana meu curso, tá, porque também eu provavelmente vou fazer, porque eu estou precisando, porque eu dando uma péssima aqui. bom, o meu curso é o seguinte, pessoal, é um curso de 4 aulas, ao vivo, online, de terça-feira à noite, começa dia 11 de fevereiro. Eu criei um cupom especial para vocês, chama Amigos30, então vocês têm 30% de desconto. Eu vou colocar o link lá no WhatsApp direitinho. E a gente vai montar, então, vai falar das emoções um pouquinho mais aprofundado, vai montar o seu controle financeiro, cada um vai montar o seu e vai montar o seu planejamento financeiro. Então, no final de 4 aulas, você sai com as ferramentas para dar um pontapé inicial aí no Falou, manda o link 2020. também do curso com o cupom aqui no grupo, no chat, por favor. Tá, mando sim. E é isso, gente. Muito obrigada, Jorge. Muito obrigada. Muito legal. No É, curso você vai, mas o que que vai ter no curso? Não, no Fábio, curso, eu vou falar uma coisa assim, eu tenho, com a empresa, eu sou bem organizado, assim, sempre fui, na verdade, muito responsável com isso, mas quando o dinheiro entra na minha conta pessoal, às vezes eu ultrapasso, assim, ultrapasso, enfim, e fico no, acho que a questão de pensar em saúde financeira e a saúde é ruim, não significa que tem pouco dinheiro ou muito, é sobre a é, relação com o dinheiro que é complicada. E aí, quando eu vou fazer as exatamente. planilhas da empresa, eu fico mega orgulhoso. Tipo, tive um ano super bom. Eu fico, assim, muito orgulhoso de contar, sabe? Foi muito bom. E ter a Lu fazendo tudo isso, sabe? Tipo, foi um ano, assim, extremamente, assim, bem sucedido, assim, ano passado, graças a Deus. E esse ano eu espero que seja melhor ainda. Então, Vai ser. o que eu vou fazer? O pessoal dói para ver, se você vê quanto eu gasto É, quanto eu gasto com alimentação, quanto eu gasto com isso, quanto eu gasto com aquilo. E você vê o que que é você isso. comprou aquela coisa, porque o dinheiro foi para outro lugar. E aí, mas pelo visto, vocês todos aqui estão bem melhor do que eu, né? Que eu vi. Eu sou quase Jorge, uma criança. eu acho que tem um mal de pisciano, porque eu sou bem assim também. Eu sou toda organizada com a minha empresa, com o meu É a emoção, negócio. a flor da pele, né? Então tem a ver com o Muito. Aí a dinheiro, hora né? que eu vejo dinheiro na minha conta pessoal, eu penso, gente, tô rica. Só que aí, nossa, sai do controle assim, total. Não, Muito. sim, exatamente. Não, Assim, tá rica e gasta mais do que tinha, e é muito normal, né? Aí eu gasto igual e depois não sobra, e enfim. E aí a gente corre atrás para fazer mais dinheiro para gastar tudo de novo.
o curso, vai ajudar a pessoa. A Rafa Eu já já se me inscreveu, inscrevi. né? Eu já me inscrevi no. Ah, Rafa já se inscreveu, é isso mesmo. Não, e assim, é bem isso, sabe? Eu acho que a gente tem tudo isso que eu estava falando, né? A gente está num ambiente que estimula demais o consumo, né? E é todo o tempo, é rede social, é isso, é aquilo. Então, assim, como a gente conseguir fazer as nossas ferramentas, né? Como é que a gente se protege? Tem um psicólogo que fala que a gente tem que se proteger da gente mesmo, né? Ah, Então, como a gente se protege da gente mesmo? Então, o curso, a gente vai falar sobre isso, vai trazer um pouquinho dessa racionalidade do controle e tudo mais, mas tem uma aula que a gente monta os nudges, né? Que é exatamente isso, assim, como pequenos empurrõezinhos, né? Para levar a gente para o caminho que a gente quer. E o que o Jorge falou é muito interessante, porque de verdade, para mim, não importa o número que está na planilha. Você pode ganhar 1.000, 10.000, 100.000. Se você não saber se comportar com aquele dinheiro, você vai torrar os É 1.000, os o 10 e os milionário que 100. vive como bilionário, entendeu? Exato, exato. É Existe muito isso. emoção. É Existe muito exatamente. até. É isso aí. Então, Jorge, mais uma vez, muito obrigada. É um Obrigado, turma. Mesmo prazerzaço você estar sempre aqui. contigo, com Obrigado todo você, mundo Alô, por esse aqui. aulão. Deu muita coisa Adorei, para começar a semana. Enfim, pessoal, a adorei. casa de vocês, vamos fazendo mais. Daniel, se quiser da tua aula, próximo mês ainda estamos com a agenda, vai ser sempre a ideia, a última segunda do mês à noite. Achei o horário legal, né? Porque era sexta de manhã, esse horário é mais fácil para vir. Então, assim, quem tiver afim, quiser compartilhar uma aula, venham, eu convido toda a turma, faço a propaganda de vocês. E é isso, pessoal. Boa semana para vocês. E obrigado, Muito Lu. obrigada, viu? Obrigadão. Lu, Boa depois noite, manda, eu vou mandar a pessoal. gravação no grupo e Obrigada, Lu. mandar também os dados do curso para ver se a gente faz, tá bom? Perfeito, maravilha. Obrigadão. Boa noite, pessoal. Beijo, boa noite.